Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Web Rádio Ser Fraterno, você está no seu programa Estudo Edificante. E hoje, na oportunidade que nos foi permitida por Deus e pela instituição, iremos trabalhar o princípio espírita do esquecimento do passado. Olha, meus irmãos, esse princípio ele é um dos itens mais utilizados por aqueles que combatem a teologia da reencarnação, por aqueles que dizem que não é possível estarmos vivendo uma nova vida física se não lembramos da vida anterior. Nesse contexto de ideias, Allan Kardec, inclusive, argumenta sobre esse ponto de vista no livro Obras Póstumas, no capítulo onde ele intitula o subitem O Caminho da Vida, onde ele vai explicar que, embora seja essa uma argumentação compreensível, ela não faz nenhum sentido. Então, na verdade, a questão do esquecimento do passado, que acontece com todos nós, está inserido na matéria da lei da reencarnação. Essa lei da reencarnação que fala do retorno do espírito ao mundo físico, num novo corpo, para dar continuidade ao processo de aprendizado, de crescimento moral, no processo onde ele vai se burilando, aprendendo a amar cada vez mais intensamente e fazendo a conexão com Deus. João Evangelista, se você conhece a Bíblia, se você tem uma Bíblia, escrevendo uma carta para a Igreja da Ásia Menor, primeira carta, capítulo número 4, versículos 7 e 8, ele dizia que Deus é amor. E aquele que ama, conhece a Deus, aquele que não ama, não o conhece. Quanto mais experienciamos histórias que nos fazem burilar o coração e desenvolver o amor, mais perto estamos de Deus. Então, o processo da reencarnação, onde a grande maioria não vão se lembrar das existências anteriores. E isso geraria uma pergunta, mas por que então que nós não lembramos? Por que esse princípio do esquecimento temporário do passado? Mas antes de aprofundarmos aqui na literatura espírita, é interessante, importante ressaltar que muitos se lembram. Há inúmeros experimentos científicos, além da ciência espírita. Por exemplo, o doutor Ian Stevenson, um americano, me parece que ele não tem religião, ele é ateu, que pesquisou cerca de 2.000 casos de reencarnação. E ele consegue, por fatos, provar. Pessoas que tinham uma lembrança, que vieram com a lembrança. Não esqueceram o passado, esses vieram assim, para nos ajudar a ter certeza de que nós somos espíritos reencarnantes. E o que vai definir a nossa encarnação atual, o que definiu e definirá a próxima, serão os nossos comportamentos, atitudes, escolhas que fizermos. Até porque, embora seja o princípio, esquecimento temporário do passado, um princípio dentro da lei da reencarnação, ele também, o princípio, pode alcançar a ideia da lei de causa e efeito, onde nós, inevitavelmente, colhemos aquilo que somos, aquilo que fazemos. Há uma frase atribuída a Pablo Neruda, um poeta chileno, onde ele dizia que nós somos livres para fazer escolhas, mas que, ao mesmo tempo, somos escravos das consequências. Então, para trabalhar a base doutrinária, para fortalecer a ideia e explicar por que é necessário esquecermos o passado, há duas razões fundamentadas e também fundamentais para que a gente possa entender essa teologia espírita. E eu quero trazer para os companheiros uma questão do Livro dos Espíritos. Na primeira edição dele, 393 é a questão. Allan Kardec vai fazer uma argumentação, vai gerar uma pergunta, e os espíritos superiores vão responder a Kardec com muita profundidade. Então a pergunta é assim, Kardec provocando, como nós fazemos com a gente mesmo hoje, no intuito de aprender um princípio, e ele bem explicado,
com racionalidade, tomara que consigamos aqui, pode nos convencer a abrir uma grande porta, a porta da compreensão de que nós somos resultados. Mas, enfim, diz assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Veja, meus irmãos, a argumentação de Kardec. Concebe-se que as existências, as tribulações da existência, lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Então, Allan Kardec, provocador, traz a argumentação para o mundo espiritual de argumentos que, por certo, ele ouvia daqueles que interpunham ao espiritismo. E vai dizer: desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Vejam, como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, se o homem se lembrasse das suas vidas anteriores, se soubesse quais são as suas más inclinações, suas tendências perniciosas ao mal, se recordasse, seria melhor para que ele pudesse trabalhar focado em objetivo mais intensamente, sem, até então, duvidar da reencarnação. Claro, ele se lembrou. Então, como é que podemos, perguntou Kardec, conciliar isso com a justiça de Deus? Então, veja, o mundo espiritual respondeu: quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, a vida espírita, a verdadeira vida. Allan Kardec fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 8, dizendo que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Essa é a vida verdadeira, essa que Jesus de Nazaré, aquele que no Espiritismo nós adotamos como guia e modelo, ou tentamos adotá-lo, é a orientação, tentar seguir aquilo que o Senhor nos orienta. Ele teria dito numa prece que nos fez a Deus, lembrando-se da gente, porque ele pede pelos discípulos que ficariam e por aqueles que viriam. Durante a última ceia, ele vai dizer: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Declaração de Jesus. Não somos daqui, estamos aqui momentaneamente, me permito ser repetitivo, numa nova encarnação com objetivos. Objetivo de alcançar o modelamento espiritual. Allan Kardec fez uma questão, a 132 do Livro dos Espíritos, onde ele indagou qual o objetivo da encarnação. E o mundo espiritual vai sinalizar que o primeiro objetivo é trabalhar o aperfeiçoamento moral para chegar à perfeição. E o segundo objetivo é auxiliar aqueles que estão conosco a também conquistarem a evolução moral e nesse sentido, a perfeição e a felicidade e a paz. Mas, enfim, voltando para a questão 393, se você tiver o Livro dos Espíritos aí, você pode acessar, acompanhar comigo, vai dizer: quando o espírito volta à vida anterior, à vida verdadeira, diante dos olhos se lhe estende toda a vida pretérita. Então, ele está vivendo o esquecimento temporário encarnado. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como que de modo as teria evitado. Então, no mundo espiritual, no nível de consciência, ele sabe por que passou pelas provações, pelas dificuldades, pelas dores, sempre numa justiça divina, onde Deus dá aquilo que nós precisamos. Segue dizendo o texto: reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, aquela tomada de consciência, no que Paulo de Tarso chamaria de tribunal do Cristo, está lá em 2 Coríntios 5:10, um tribunal que não é condenatório, mas um tribunal que é avaliador, onde a gente pensa no que fizemos, como fizemos, por que fizemos, e tentamos uma nova existência, melhor treinados e preparados, corrigir. O texto, você vai se lembrar comigo, diz: porque todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal do Cristo para darmos conta daquilo que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. Então vejam que não é um tribunal que condena, mas que após cada encarnação
Sentamos à mesa com o nosso anjo guardião, um preposto de Jesus, que vai inevitavelmente conosco, nos ajudar a compreender as razões justas de Deus e nos amparar numa nova proposta de correção reencarnatória. O texto da questão 393 segue adiante dizendo: escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência, o seu novo anjo guardião, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição em que incorreu. Então, o anjo guardião, numa nova encarnação, podemos fazer um paralelo com o desta, está tentando, de alguma maneira, nos intuir, para que não que eu lembre, mas que eu entenda a razão das minhas questões mais difíceis. E completa o texto dizendo: essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpados. E conclui: em nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, e é provável, ele tem muito mais chances, porque agora ele está mais amadurecido, ele tem mais compreensão, e ele vai aceitar melhor as provas, sem revolta, sem rebeldia, sem a blasfêmia contra Deus. Então, naquele momento, o espírito se eleva e se acende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Um processo continuado, onde o esquecimento passado, embora seja uma argumentação que pode parecer contrária a uma proposta lógica, mas que será, e é explicada por Kardec, como sendo uma possibilidade do espírito fazer contato com a sua realidade sem se lembrar do ontem. Aí, em 1859, Kardec escreveu um livreto chamado O que é o Espiritismo. E no capítulo 1 ele vai falar do esquecimento passado. E a argumentação de Kardec agora é assim: veja, ele ouve primeiro do mundo espiritual. Ele entende a posição de um Deus justo. E agora ele aprofunda e desdobra dizendo: tudo se encandeia no Espiritismo. E quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Entender o Espiritismo não será de uma hora para outra, requer estudos, requer dedicação, empenho, requer a leitura continuada, mas enfim. E então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Quando vê-se o conjunto, aí vem Kardec que segue dizendo: tal é o problema do esquecimento passado, que se prende a outras questões de não menor importância. E por isso, não farei aqui senão tocar levemente no assunto. Se em cada uma das suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele as suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Então, o espírito que já vem com um grau de honestidade avançado, aquele que ainda vem com uma dificuldade linkada à vergonha, defeitos e qualidades, frutos de aprendizados de vidas passadas que não lhe importam conhecê-las. O que importa é registrar qualidades e virtudes, defeitos e erros, para corrigi-los e aprimorá-los. Segue dizendo: é assim que, reencarnado, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Então, já fortalecendo aqui, 2 anos depois, ele cita a argumentação trazida pelos espíritos. No Livro dos Espíritos, questão 393, foi a que eu li. Mas segue o texto: uma vez terminada ela, a encarnação, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer, de modo que não há solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência divina. Veja, meus irmãos, um benefício, e vai dizer:
A experiência só se adquire, muitas vezes, por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Então, a primeira argumentação de Kardec, para que a gente não lembre do passado, é que a vida já é repleta de dificuldades e dores. Será que as lembranças do homem mau que eu fui ontem, do homem que usou do punhal, da espada, que usou da intriga, não aumentaria o meu sofrimento? Então, o primeiro benefício da providência é impedir a ação paralisante da culpa. Quantas vezes, ainda nessa encarnação, ainda infantis, nos sentimos culpados, quando, na verdade, deveríamos assumir responsabilidades e não culpa, porque a culpa é um sentimento que paralisa, a culpa é um sentimento que infelicita, a culpa é um sentimento que, no inconsciente, nos leva a um trabalho de autossabotagem. Sim, porque aquele que se sente culpado, ele acredita piamente que precisa ser castigado. Então, no primeiro momento, o motivo pelo qual esquecemos do passado é porque não podemos lembrar do velho homem que fomos ontem e que agiu levianamente, muitas vezes, no nível de brutalidade que hoje nos faria paralisar a encarnação. Mas ainda na própria argumentação de Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele vai dizer: que vos importa o que fizeste e o que sofreste para expiar, quando hoje sois um homem estimável? Por que ficar recordando as dores do ontem? Aos olhos do mundo sois um homem novo, e aos olhos de Deus um espírito reabilitado. Meus irmãos, não importa a nossa história passada, o que importa é o momento atual, é hoje. Quais são os esforços que eu tenho feito, embora esquecido da minha história pregressa, vendo as minhas características, quais são os esforços que eu tenho feito para me tornar uma pessoa melhor? E aí Allan Kardec ainda vai argumentar para introduzir um segundo argumento, uma segunda informação, dizendo: suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontra um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixas. E vai dizer que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, vem encarnar-se em vosso meio, ligar-se pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco por seu devotamento e afeição. Não vos achareis mutuamente na mais embaraçosa posição, se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades? Ora, meus irmãos, a segunda razão, o segundo benefício da providência. Ora, se nós soubéssemos que aquele que está encarnado conosco, os laços consanguíneos, são inimigos do passado, que foram colocados ali para uma tentativa de reparação, para ajustar laços e desfazer nós teríamos um processo de inviabilizar esse reparo, esse conserto, essa reconstrução. Então, Allan Kardec diz e afirma, completa o texto, dizendo que em vez de se extinguirem, os olhos se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço para o progresso. Ora, meus irmãos, Deus perfeito, Deus que sabe todas as coisas, Deus que não faz nada de inútil, por certo, nos dotou desse esquecimento, desse profundo benefício, para evitar que a nossa dor, pela lembrança do nosso passado delitoso do ontem, e também o reencontro com inimigos do passado, que hoje vieram como parentes para fazerem laços, pudessem ser impedidos de acontecerem. Interessante lembrar também de que nesse processo, Allan Kardec usa uma passagem, estou procurando aqui rapidamente, é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item de número 11, onde Allan Kardec vai dizer para a gente que Deus nos dotou daquilo que nós mais precisamos e que mais nos ajudaria, que seria o esquecimento do passado, que seria a voz da consciência, e seria a gente ter a coragem de olhar
nossas próprias tendências. Está aqui o texto, capítulo 5, 11. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente do que mais necessitamos, nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Se você está nos escutando pela web rádio Ser Fraterno, só pelo rádio, meu irmão, minha irmã, se você está acompanhando a gente, vendo a expressão facial no YouTube, não importa. Será que eu poderia, nesse momento, parar e refletir? Será que a minha voz da consciência, meu anjo guardião associada com ela, não tem me alertado, me dito que é preciso fazer mudanças? Será que as minhas tendências não vão demonstrar, de fato, quem eu sou? E algumas vezes a gente, nessa invigilância, acaba, e claro que há exceções, buscando um trabalho chamado regressão de memória, que em muitos casos, feito por profissionais sérios, especialmente se forem espíritas, poderão nos ajudar em alguma demanda qualquer. Mas essa busca pela regressão da memória, talvez de maneira leviana, possa trazer prejuízos. Então eu me lembrei de uma passagem do livro Esperança e Luz, de Emmanuel, no capítulo 47, onde ele vai dizer assim: veja, meus irmãos, se fôssemos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, se formos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos, simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscarmos aqueles que foram nossos companheiros, a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que, em si, são a recapitulação do nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente a nossa passagem última fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Porque efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos, episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada dos acontecimentos, fomos protagonistas, se não sabemos, se já sabemos, especialmente, como Kardec, que estamos eliminando gradativamente as imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos desses caminhos que apenas nos induziram a erros que não mais desejamos repetir. E conclui Emmanuel no artigo: sejamos sinceros e lancemos um olhar sobre nossas tendências. Meus irmãos, a vantagem do esquecimento temporário do passado são duas. A primeira, não lembrar do homem violento, agressivo, rude que fomos ontem, que colecionou fichas de débitos. Porque talvez essa lembrança nos envergonharia a tal ponto, seria tóxica a tal ponto, nos impediria de avançar. E também lembrar que o princípio espírita, que é uma bênção de Deus, é porque na família, normalmente, há encontro de companheiros que precisam reparar-se, se encontrarem, e muitas vezes são inimigos do ontem, que se nós lembrássemos, já seria um primeiro impedimento. Dito isso, meus irmãos, ainda há uma questão a ser trabalhada, porque embora o esquecimento passado seja uma bênção, ele também traz uma desvantagem. Mas alguém pode perguntar, mas é uma desvantagem? Sim, uma desvantagem. Nós esquecemos a nossa realidade espiritual. A gente esquece que somos espíritos imortais, passando pela vida material em busca de progresso moral. E muitas vezes nos declinamos a questão de acreditar piamente que somos seres materiais, investimos tanto tempo, fazemos tanto por conquistas efêmeras, por posses, por prestígio, por aparência, por estética, esquecemos de trabalhar a verdadeira razão da vida, a busca pelo crescimento moral, pelo crescimento espiritual, pela aquisição dos sentimentos, o que
Jesus de Nazaré, aquele que nós já citamos aqui, oferecido pelo Espiritismo como guia e como modelo, aquele que nos propõe, dizendo que ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Ora, meus irmãos, que tesouros seriam esses? Será que seriam os bônus horas revelados no livro do Nosso Lar? Não, na verdade, a aquisição dos sentimentos, do patrimônio espiritual, especialmente aprendendo a amar. Sim, porque na medida que eu vou tentando ser mais tolerante, mais paciente, não importa se eu lembro se o companheiro é meu adversário do passado ou não, mas se eu tento olhá-lo como meu irmão, ser fraterno, inevitavelmente, no nome da rádio, eu posso começar a trabalhar no meu coração um sentimento novo. Ao invés de rejeição, a acolhida. Meus irmãos, e quem acolhe, guardem isso como verdade absoluta, será beneficiado, e aquele que rejeita necessitará também um dia, na lei de causa e efeito, ser rejeitado, para mais tarde aprender a acolher. Então, o sentimento da paciência, tolerância, camaradagem, respeito, tantos outros, paciência e outros tantos, vão culminar num grande centro chamado amor, o amor que um dia nós teremos, o amor de Jesus, o chamado amor incondicional. Hoje ainda, na impossibilidade, na distância de alcançar esse amor, que não impõe condições, que ama por amar, a gente pode trabalhar o chamado amor fraternal, onde a gente racionalmente procuramos olhar para o outro, embora não lembremos quem seja, numa história passada, não importa, mas esse outro, quem quer que seja, pode ser para a gente instrumento de ensinar a amar. Eu queria começar a fazer as conclusões, lembrando uma passagem de Pedro, escrevendo uma carta para a igreja, capítulo 4, versículo 8, onde ele dizia: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Viemos ao planeta para aprender a amar, e na medida que aprendemos a amar, vamos fazendo os ajustes com a lei de causa e efeito, recebendo mais atenuantes, e cada vez mais, amando mais, fazendo justiça, com que a justiça se execute em cada um de nós, dentro do nosso grau de possibilidades. Mas, enfim, tende ardente amor. O que seria, meus irmãos, um ardente amor? Imagina que você está na cozinha, fazendo vários pratos, vai receber a família aí, e de repente você não tem espaço para colocar uma panela, colocou em cima da pia, e vai buscar lá um artefato qualquer, e sua mão ia tocar na panela quente, ia te queimar, mas a ardência da panela fez com que sua mão recuasse. Ardente amor. Tende ardente amor uns para com os outros. O amor perceptível. O amor, sim, que também é verbalizado, é dito, mas que é, acima de tudo, externado por atitudes. Na medida que nós focarmos em viver uma vida para aprender a amar, entendendo que o laboratório da vida são os relacionamentos, o laboratório do amor são os relacionamentos, nós não perderemos mais oportunidades tão preciosas. E entenderemos que tudo que Deus faz é perfeito e bom. E que o esquecimento temporário do passado é verdadeiramente uma bênção, uma dádiva divina, que vai facilitar para cada um de nós um caminho seguro na ascensão moral. Simplesmente prestando atenção na voz da consciência, alimentada, é claro, pelo nosso anjo guardião, que conhece o nosso projeto encarnatório, e também observando corajosamente nossas próprias tendências e percebê-las. Se são tendências negativas, trabalhamos por eliminá-las gradualmente, mas se são tendências positivas, investimos para que elas possam ser acentuadas e crescentes e possam se destacar além das dificuldades. Então, que Deus possa nos ajudar a sair daqui convencidos de que essa argumentação não é suficiente para dizer que a lei da reencarnação não é uma grande verdade. Na verdade, é a única verdade que transforma e faz de Deus um Deus justo e bom. Deus te abençoe.
Mês que vem a gente se encontra mais uma vez para mais um programa Estudo Edificante na Web Rádio Estação. Opa, na Web Rádio Ser Fraterno. Beijo no coração de todos. Até a próxima.